jornalistas, de olho nos povos indígenas, de olho na imprensa. Estamos aqui com a Anapuaca Muniz Tupinambá Ranhanhan, que é uma liderança indígena e um dos coordenadores da Rádio Yandê. Vamos agora desenvolver um pouco mais, Anapuaca, a história da Rádio Yandê, que é a primeira rádio web indígena do país. Yandê, a rádio de todos. Bom, primeiro, Yandê tem um significado, né? E que diz muito sobre a horizontalidade dela, sobre a proposta. Pode explicar isso? Quando nós criamos a Rádio Yandê, ela nasce em Niterói, no Rio de Janeiro. Quando eu encontrei com Renata Tupinambá e Denilson Baniwa para a gente constituir a rádio, eu disse para Renata que ela estava se formando em jornalismo na época, que eu não aceitaria que ela fosse para nenhuma outra mídia não indígena. Sabe aquela questão? Eu acho que eu fui tão egoísta naquele momento. Falei, não aceito isso. Se você for, vou te pagar o triplo, o quádruplo. Eu nem tinha dinheiro para fazer esse tipo de proposta para ela, mas assim, eu impactei ela ao ponto de falar, você tem que ser dona dessa rádio, você tem que estar nessa rádio, a rádio merece estar com você, é uma troca muito justa. E o Banil, ele é publicitário, ele tinha contas dos maiores supermercados do Rio de Janeiro, da classe C, né? Ele tomava conta dessas contas, então era um escravo da publicidade. E naquele momento eu falei, olha, ele chegou assim, ó, cansei, vou fazer a rádio com vocês, em um momento eu vou sair da agência. E naquele dia que a gente estava lá no Niterói, numa praça, a gente estava procurando uma identidade para ela, né? Sabia como a gente queria, mas precisava de um nome muito bom, que fosse legal. Eu sempre falo isso, o tempo todo a gente falava, a gente precisa de algo bom que seja bom para nós, que seja bom para nós. A palavra nós surgia o tempo todo. Nomes indígenas surgiam, só que eram impronunciáveis, ou não tinha o time, né? Tipo, Rádio Yandê, a rádio de todos nós. Ele tem um ritmo. E as palavras que a gente tinha não tinha ritmo, ela quebrava no meio. Então, assim, não dava vinheta, não dava aquela liga, não dava cola do marketing da publicidade naquele momento. A gente estava pensando naquele nome. E aí a Renata falou, olha, Yandê. Yandê quer dizer nós, em Tupi. E nessa hora o etnocentrismo meio que imperou, né? Tipo, dois Tupinambá, mas era algo que ligava. Qual era o mais importante? Algo que seja bom para todos nós. E o nós, nosso, eu, ele é Yandê. Então a gente entendeu que até o próprio slogan, rádio de todos nós, colocava os nossos parentes todos na mesma linha, que não era nossa rádio, não era a rádio da Anapuaca, não era a rádio da Renata Tupinambá, nem do Nisso Banil. Era a rádio de todos os povos indígenas. Eles tinham que se apropriar dela porque era a rádio deles, não era a rádio nossa. 24 horas era nossa, depois a gente sentiu aquele prazerzinho de criamos, e depois não, é de todo o povo indígena. Então ela vai nessa vibe de quem ela é. Então essa identidade do Yandê, simbólico, o nome, a logo, tem 9 elementos, que é um rito que a gente criou antes para fazer, porque a gente é místico no processo disso tudo. A gente nunca fala sobre isso, até para gerar o que realmente aquela logo quer dizer, né? Que normalmente todo mundo vê só o cocá com a perninha amarela no meio, o Wi-Fi, né? Essa questão do que é moderno, essa questão da conectividade, como a gente conecta as pessoas com ela. Quem fez? Foi o Denilson Baniwa. Uma das marcas mais icônicas. Hoje a gente, quando usa a camisa da Rádio Yandê, a gente é visto, assim, é lembrado de uma forma tão grandiosa que a gente percebeu que a marca consegue fazer coisas, né? Então, assim, o nosso talento da nossa formação de nível superior, tipo gestão em marketing, jornalismo e publicidade, ela foi útil nessa questão de construir a identidade e a marca da própria Rádio Yandê. E ela é muito positiva nisso tudo. Deixa as pessoas... gosta dela logo de cara, né? Sempre vai lembrar o Wi-Fi. Então, de alguma forma, deixa as pessoas muito à vontade. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, Anapuaca, sobre essa horizontalidade, sobre como as etnias indígenas enviam o trabalho, mas eu queria aproveitar aqui, né, eu estou vendo ali que tem um bate-papo com Ailton Krenak, uma grande liderança indígena, e Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo conhecido até mundialmente. A ofensiva contra os índios tem se intensificado. O Congresso Nacional, que no tempo da Constituinte era visto como a esperança, grande momento de renovação democrática do país, depois de 20 anos de ditadura, a Constituição, como documento que iria guiar o país para um futuro democrático, está se revelando, ao contrário
parece que a Constituição virou um entrave, um obstáculo ao atual legislatura e à atual presidência, que tem feito o possível para destruir a Constituição que sustenta a ordem dita democrática do país. E o que a gente Nesse caso, a gente está vendo aqui uma discussão sobre política, sobre a ofensiva contra os povos indígenas, mas a rádio ela tem muita música, né? Muitos temas positivos. Vocês fazem questão de afirmar temas positivos em relação às etnias. Como é que é isso, Ana Poaca? A questão da positividade a gente vê pelo fator de... todo indígena sabe como é ter a vida difícil. No nosso dia a dia. Não só indígena, não. Indígena sempre fala que suas vidas são difíceis, né? Quando fala na segunda-feira, quando vai trabalhar, nossa, tem que trabalhar. É dia de... Ainda tem aquela frase preconceituosa, né? É dia de... Sei lá, eu esqueci qual é, mas dia de trampo, de negro, de branco, sei lá qual é a frasezinha, mas tem algo preconceituoso. Então sempre está o tempo todo negativando. E a gente tem essa questão do que é ruim o tempo todo estereotipado para o indígena. Então, assim, por que não mostrar o nosso melhor, nosso positivo? Então, quando a gente diz e afirma e mostra na prática que é uma rádio que é positiva, é mostrar, tipo, uma discussão, mesmo que esteja falando da questão dos ruralistas, do agronegócio, da questão da união da terra, a gente está mostrando que existe uma discussão positiva sobre isso, que tem que ser falada. A questão das músicas, né, para mostrar que nós, com música, conseguimos criar hoje um novo mercado brasileiro das músicas indígenas, dos cantores e bandas, pessoas que ou já eram cantores, mas não tinha aonde mostrar, porque essa música indígena não teria sentido numa programação de uma rádio não indígena, FM ou AM. Quem que vai querer ouvir música de índio? A primeira coisa que fala, isso não faz sucesso. Mas a gente não está falando do sucesso pelo sucesso, sim de quem eu sou e quero mostrar quem eu sou. Então, quando você tem um canal de mídia, de rádio, que está falando sobre isso e tem espaço para a questão musical, para o gênero, seja do heavy metal, do rapper indígena, que é um estilo musical de luta, de resistência, o próprio rapper faz isso, Bro MCs, lá no Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo, nós temos os Guaranis, tem MC Xondaro, que são os Guaranis se apropriam muito bem dessa linguagem do rapper. Quando você tem a sofrência, tem rap, tem pagode, você vai tendo vários gêneros de musical e eles estão construindo isso com o seu próprio olhar e manda pra gente. Forró, caiapó, né, no gênero caiapó, mas tem os tradicionais. Então, quando a gente tem um canal que tá o tempo todo, as pessoas têm orgulho de que faz a sua própria música, manda para nossa rádio, que ouve tocar, ele fica muito mais feliz, ele fica com ânimo, tipo, olha, eu fiz isso, tocou, todo mundo está sabendo, está ouvindo, e ele fica com esperança. Também faz parte da luta, portanto, né? É uma forma de esperança. Você falou de Guarani, eu vi aqui, tá até a Rádio Yandê brinca de ser criança, né? Os meninos guaranis chegaram ao redor do meio-dia na Festa do Sol e do Mar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por exemplo, como que é essa história? Então, essa história foi uma oficina que nós fizemos junto com a UFRJ, lá no Rio de Janeiro, na Ilha de Araújo, na Ilha do Araújo, com quilombolas, caiçaras e indígenas. Então, foi um evento que nós fizemos e o nosso bate-papo era com... a pergunta até que Pablo Pérez, que faz a matéria, ele é indígena mexicano, zapoteca. Ele está aqui no Brasil, é um dos nossos correspondentes e colaboradores da Rádio Yandê. O ano que vem ele está fazendo Latinoamérica junto para a gente, um trabalho, que é um dos nossos parceiros. E ele tinha me perguntado, e aí, como é que nós vamos fazer lá? Eu falei, vamos nos divertir. Não vamos fazer uma oficina para ser chato. Ele, mas e as crianças? Vamos brincar com elas. Vamos. Relaxa, não se preocupa, não seja jornalista. Brinca com elas. Então, nos momentos que ele... Pode até subir, por favor. Você vê, ele tem alguns relatos sobre o que foi interessante sobre estar naquele dia, né, em Zapoteca. Ela é Soy Pablo Pérez, do grupo étnico Zapoteca, que habita a região do estado de Oaxaca, no sul do México. Sou um jornalista colaborador da Rádio Yandê, defendo a cultura indígena para os povos originários de todo o mundo. Fui convidado por Ana Poaca e Denilson Banil, um dos fundadores da Rádio Yandê, para a Ilha do Araújo, com o objetivo, claro, de brincar com as crianças. Depois de comer bolos e suco, os guaranis,
foram a orelha, não lembro, ao mar, escutar as contadoras de história, que tinha um contador de história lá, eles foram brincar. Havia crianças que não se interessaram muito pela história, mas que entendiam muito bem o que estava sendo contado. E aí eu vou mais ou menos pro final aqui. E vocês ouvindo reggae, cúmbia... Isso, né? Com bendina, jazz, indígena, música eletrônica, que se toca muito no Canadá também, nos festivais de música eletrônica indígena. Existe festival. Dá para ouvir na Rádio Yandê isso também? Faz parte na programação, tá lá sempre pra gente. Então, assim, só subindo mais um pouquinho, então, assim, vamos lá pro finalzinho. E aqui teve um papo que a gente teve, né, assim, a caixa de som da rádio tocava hip hop guarani, e tinha umas pessoas cantando, papai, eles gostaram muito do que tava. Porque os guarani estavam ouvindo uma experiência musical de língua em guarani, tipo, eles nunca tinham ouvido os povos indígenas cantando na própria língua. Eles, criancinhas, ficaram felizes com isso. E no final do dia, na Apuaca me perguntou, de uma forma muito séria, né? No caso eu perguntei para ele, você pode me dizer qual foi a sua experiência na ilha, Pablo? Aí ele diz, eu creio que o melhor foi o bolo de aipim com coco. Respondi, e as crianças indígenas também concordaram comigo. Então, o fator não era só a questão de ir lá ensinar a utilizar mídia, mas sim como ser indígena, como ter essa energia ainda para lutar, né? Imagine crianças chegar para ele, não, vamos fazer um material de luta porque a gente é assassinado. Não, a gente tem que falar que elas ainda são crianças, que elas podem produzir coisas positivas, que tem que ser legal, tem que se divertir, mas ao mesmo tempo existe um futuro ainda para elas. A gente não está querendo interromper isso. Então, de alguma forma, a nossa missão lá era só brincar com elas e mostrar que existia uma mídia, uma possibilidade, que eles poderiam construir qualquer coisa que quisessem, que eles teriam futuro. E nisso tudo o melhor foi o bolo de aipim. Isso é interessante em termos de notícia, de jornalismo, né? Porque algumas coisas que seriam banais e tal, para o nosso padrão branco de notícia da civilização ocidental, acabam não sendo, né? Quer dizer, retratar a brincadeira de crianças indígenas, exatamente porque existe uma invisibilidade, né, desse universo, né, desse universo de uma vida normal, né, feliz, já que vocês costumam parecer ou demonizados, né, ou inclusive por nós, e não que seja errado, mas por conta das violências, do massacre, do genocídio, né? E ele adorou essa experiência porque ele, como ele é mexicano, escrever em português para ele é um problema. Eu falei, escreve do jeito que você consegue escrever. A gente se comunica dessa forma. E ele misturou, né, o espanhol dele com o português. No momento tá meio português, também espanhol. Você dá para entender. E essa experiência, ele falou, nunca nenhum jornal, nenhuma mídia que ele trabalha em anos permitiu que ele fizesse isso. Eu falei, escreve do teu jeito. E a gente entende. Como que é essa relação com os correspondentes estrangeiros? Aliás, quais são, em que países eles ficam? Nós temos Chile, né? Nós temos Estados Unidos, que é o Silks, nós temos Canadá, que são os Inuites. Então, tem alguns novos que estão surgindo ainda, a gente não fechou a parceria totalmente, mas são os 3 principais que a gente tem. E o mexicano, no caso o México, que é o Pablo, que faz essa parte. A gente brinca o tempo todo que acho que em 2018 a gente está fazendo essa estrada junto com eles, mas para conhecer os parentes latino-américa. Mas são pessoas interessantíssimas, muito engajadas com o movimento local e de entendimento da responsabilidade da luta, não só indígena, mas quais ferramentas que a gente usa, né? Tipo a comunicação. A comunicação é uma ferramenta de empoderamento junto com as artes, com a cultura. Então são elementos necessários para a gente fazer não só positivo, mas entender que você está num âmbito de luta, mas existem soluções por outros caminhos, não só na base da bala, não só na base da burduna, mas existe possibilidade de enganjar pessoas. Quantas pessoas teve a Bienal aqui em São Paulo e estava lá a exposição de Ailton Krenak, de outros indígenas lá presente, e coloca as pessoas, tipo, não só o não indígena faz isso, mas os indígenas fazem, ele tem uma outra visibilidade, tem histórias para ser contadas. Estou vendo aqui algumas notícias deste ano, né? A primeira mulher indígena eleita para o parlamento na Austrália. Nós que tivemos somente um indígena, Cacique Juruna, nos anos 80, pelo PDT do Rio de Janeiro. Exclusão de indígenas na Argentina e por aí vai, Colômbia, né? Então na Rádio Yandê também dá para ter um panorama de algumas
realidades, né? Estados Unidos, várias coisas, não é? E por aí vai, e internacional. Mas vamos voltar à questão da horizontalidade, que é como eles enviam essas notícias pelo país. Você tem ideia de quantas das 305 etnias do país já terão entrado na Rádio Yandê desde o início? Ou uma conta difícil fazer? Algumas dezenas? A gente já chega nas dezenas, sim. Porque assim, dos 172 indígenas que são colaboradores diretos, a gente sabe que todos estão em todas as regiões. Então a gente não tem região hoje que não tem indígena colaborador, das 5 regiões brasileiras. E sabemos que está em todos os estados. Mas não temos mensurado quais as etnias são elas, né? A gente não chegou a essa vontade de ter esse entendimento. Uma boa pergunta, a gente claro que vai fazer isso só por conta dessa provocação, mas o legal é saber que a gente está em todos os estados, saber que estamos em todas as regiões, e de alguma forma, como eles têm relações com os outros grupos, mesmo um colaborador da região do norte do Pará, ele dialoga com o do Acre. Então, esses diálogos no grupo do WhatsApp, eles estão todo mundo no mesmo grupo e dialogam o tempo todo. Trocam não só com a Yandê, mas trocam entre si. Tem coisas que não vêm para a Yandê como pauta, porque um fica falando sobre, fala aí na tua região sobre isso. E é uma coisa que a gente não faz questão, que eles troquem entre eles conteúdos e informações. Não precisa ser uma pauta específica que, não, esse conteúdo só a Rádio Yandê pode usar. Não, caiu no nosso grupo, a gente pode utilizar em qualquer mídia, nas próprias mídias deles, ou em alguma que eles são parceiros. A gente não tem esse estresse. Uma rede de informações peculiar, portanto. Estou vendo aqui, por exemplo, Justino Sarmento Rezende, da etnia, não consigo pronunciar, Tapinopona, Tuiuca. São Gabriel da Cachoeira, que é no extremo noroeste do país, lá na cabeça do cachorro, né? E, por exemplo, ele é um colaborador fixo ou foi algo eventual? Foi eventual. Mas acabou acontecendo. O próprio Raí Banil, aqui embaixo da Folha, ele é da autoria. Ele esteve com a gente durante muito tempo, antes mesmo da Rádio Yandê existir, construindo tecnologias na rede de cultura digital indígena. E ele gerou sua autonomia e hoje ele gesta uma rede de comunicação de uma organização. E eventualmente ele manda material para a gente, olha, tem um material aqui que precisa ir para o âmbito nacional. A gente manda que não tem problema. Então, existe alguns casos, alguns colaboradores são eventuais. E vai mesmo, sem nenhum problema. Né? Tapioca, uma reportagem do ano passado essa, né? Gastronomia indígena pop. Nas cidades do Brasil, sobre Beju. Por acaso foi eu que escrevi isso. Então. Não tão bem escrita, mas... Imagina. Acre, por aí vai, né? Enfim. Então, quer dizer, vocês não interferem no texto, então. É um processo de edição jornalística que leva em conta, enfim, o interesse de cada etnia também, como é que é isso? No caso, vamos botar assim, tem a Cuí Tupinambá, que ela é colunista, ela manda o texto dela, um dia ela acordou com todas as energias do universo, né? E vai fazer o trabalho dela e a gente só apoia o que ela está escrevendo. Até hoje não teve nenhum indígena que fez um material que seja com direito a uma censura ou uma alteração de texto. A gente é muito feliz porque as pessoas fazem isso e a gente não vai medir esses trabalhos dele. Então e claro que eles são responsáveis pelo que escrevem, isso é natural, mas a gente apoia do jeito que vem, vai para frente. Raramente a gente dá um detalhezinho, muito mais na questão de correção ortográfica, não pela ortografia, de uma pontuação, mas do jeito que vem, se é uma palavra muito local, claro que a gente coloca um entre aspas, ou dá uma explicação sobre aquilo para as pessoas entenderem sobre o que está sendo dito, mas é legal quando se manda daquele jeito, quando é um áudio, vai assim mesmo. A gente só dá as vinhetas inicial e final, dá aquela apurada no áudio e vai ter experiência de estar conversando com alguém em loco. A gente não pede, fale assim, faça a postura assim ou escreva assim. É do jeito que ele consegue se comunicar. Quem financia a rádio? Não tem os financiadores.
com toda essa atualização diária, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia. E quais os planos para 2017, para os próximos anos? O que vai ser da Rádio Yandê nos próximos anos? Então, em 2017 a gente pretende trocar nossa plataforma para um outro sistema de gerenciamento. A gente vai ter conteúdo para download a partir de uma plataforma de on-demand de conteúdo. Vai ter muitos lançamentos da presença da Rádio Yandê em algumas mídias, tipo televisão, em alguns programas de televisão, séries. Acho que uns 2 ou 3 programas onde a Yandê vai estar presente. Uma delas é protagonista. Deixa eu ver o que mais que tem para Yandê em 2017. A gente vai fazer alguns testes de algumas tecnologias em 360 e outras coisas mais. E tem uma que é uma novidadezinha que é possível acontecer, que é o primeiro canal Nativeflix, ou indígena do Brasil, pela Rádio Yandê. Vamos testar em abril, diretamente de Brasília, num show de música indígena que vai rolar em abril. E a gente pretende transmitir para o nosso primeiro canal Flix, indígena do país. Tem alguma experiência similar no mundo? Idêntica? Tem o Nativeflix, que faz parte da empresa India Culture Today, faz parte do consórcio. Mesmo criador, o presidente é o cara que criou esse projeto. A gente dialoga com ele o tempo todo. E ele tinha dado outras dicas legais. Falei, então vamos fazer para o Brasil também. E isso é coisa para 2017, já para o finalzinho. A gente faz o teste em abril, mas vai, como diz o galera, pau para comer só na metade do ano em diante. Mas a gente vai testar o primeiro show transmitido pelo nosso próprio canal. Que legal. Como foi o reconhecimento da rádio até agora? 3 anos, assim, a gente tem felicidade, porque a gente primeiro teve muito mais amigos, a gente ganhou muitos amigos, a gente sente muita vontade de circular pelo país inteiro com os indígenas e não indígenas. A gente conseguiu ser amado, né? A gente tem da quantidade de pessoas que não gostam da Yandê por fatores do que a gente diz, mas tem muita gente que passou a entender que existia essa necessidade de ter uma mídia indígena, nesse caso muito mais feito por indígenas. É uma experiência assim diferente, então eu posso dizer que foi fantástico esses 3 anos. Fazer 3 aninhos foi difícil, cada mês foi um mês, não só pelas contas, mas também pelas dificuldades de fazer o que a gente faz. A gente chegou a um ponto que falou, não, a gente tem que seguir em frente, tem que ser feliz, tem que ser divertido fazer Rádio Yandê. E todos os nossos colaboradores, amigos, parceiros, os correspondentes, amigos mesmo, que são aquela galera que não só ajuda, às vezes, financeiramente, fazendo uma doação esporádica, mas tá ali, tipo, poxa, a gente confia em vocês, a gente tem fé em vocês, e quando a gente fala fé de uma forma muito plena, e fala, não, a gente vai pra frente e a gente tem uma mídia que é exemplo, e, como diz muito, a gente já conseguiu entrar para a história desse país, ter criado a primeira mídia web, com referência do programa de índio, de Ailton Krenak, que foi a nossa inspiração, sempre será, a gente faz questão de citar sempre isso. Rádio Yandê nasce de uma inspiração, de um bom produto, de um bom material etnomediático produzido por Ailton Krenak, Ângela Papiani, Álvaro Tucano e muitos outros na USP. E a gente fez isso, gosta disso, tanto eu, Renato e Banil, a gente tem orgulho dessa criança que a gente está criando junto com muitos outros indígenas do país inteiro, com muitos pais e com muitas mães. Então, assim, é difícil você maltratar uma criança que tem muitos pais, tem muitas mães que os amam, mesmo sendo de diversas etnias, de diversas raças, diversas cores e diversos gêneros, diversas opções. Então, o tempo todo acarinhando, então a gente é feliz com isso tudo. Quero agradecer a presença da Napoaca e lembrar que De Olho nos Ruralistas é um observatório sobre agronegócio no Brasil. Este é um programa quinzenal de web TV, mas temos também um site com atualização diária, com notícias sobre o agronegócio e os seus impactos sociais e ambientais.